Guarda Nacional. Você sabe o que é? Pretende ser? Pois é. O ministro Flávio Dino falou na última terça-feira novamente sobre a necessidade da criação desse novo órgão de segurança pública chamado Guarda Nacional. E já encheu a nossa caixa de mensagem, de perguntas nas redes sociais, justamente querendo saber quando sai esse concurso. Fica com a gente até o final, porque eu vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre esse cargo, sobre esse órgão, sobre isso chamado de Guarda Nacional, que existe a intenção de ser criada por parte do ministro da Justiça, especificamente Flávio Dino. Se você é novo no canal, já deixa o seu like aqui, inscreva-se no canal, marque o sininho de notificação, dá aquela voadora no like e deixe seu comentário com suas dúvidas, que nós teremos todo o prazer do mundo em responder. Bem, pessoal, é muito importante entendermos primeiramente o contexto no qual foi criada essa ideia de criação, de surgimento de uma Guarda Nacional. Primeiro ponto importante, essa Guarda Nacional já existe? Não, ela ainda não existe. Ela é um projeto do próprio ministro da Justiça e não saiu do papel. Nós não sabemos hoje, agora, nesse momento, até que ponto esse assunto avançou, em que ponto estão as negociações, está a regulamentação, está a estruturação desse novo órgão de segurança chamado de Guarda Nacional. Primeiramente, é muito importante entender, como eu disse, o contexto. O contexto da ideia de criação dessa nova Guarda Nacional foi justamente o 8 de janeiro, em que houve depredações nos prédios públicos em Brasília. E aqui abri um parêntese, eu não estou preocupado com o seu posicionamento político, se foi isso, se foi aquilo, se foi aquilo, se foi aquilo outro. Na realidade, houve um problema em Brasília, ponto, acabou. E, infelizmente, ou felizmente, não se sabe o porquê, ou de forma motivada ou imotivada, as forças de segurança pública e as forças armadas não conseguiram dar conta e proteger efetivamente os prédios públicos. Diante disso, outros fatores levaram então a essa necessidade de criação, como, por exemplo, apoio a operações na fronteira, além disso, auxílio às Forças Armadas e Forças de Segurança Pública em algumas situações específicas. Surgiu a ideia do ministro da Justiça, então, em criar uma tropa fardada, armada, para, primeiro, fazer a proteção dos prédios públicos e atuar nessas situações. A chamada, então, Guarda Nacional. Então, pensou-se nisso, nesse contexto exatamente. E o primeiro ponto a entender é, quais seriam as funções dessa Guarda Nacional? Primeiro, proteção dos prédios públicos em Brasília, guarnição de fronteira, exatamente isso. Em situações específicas, já visto que não é possível guardar toda a fronteira do Brasil, que é uma das maiores do mundo, em situações específicas, seria possível então enviar essa tropa que ficaria mobilizada em Brasília para atuações pontuais. Auxílios também a outras forças de segurança, Forças Armadas e Forças de Segurança Pública em situações também pontuais, como, por exemplo, situações de convulsão social, a situação dos Yanomamis, ou então para auxiliar na fiscalização ambiental e outras situações relacionadas a isso. Esse seria o papel dessa força, então. E ela está sendo planejada. Em que pé ela se encontra agora? Em planejamento. Isso quer dizer que tão cedo nós provavelmente não teremos o concurso, porque ela demanda toda uma regulamentação. E essa regulamentação deverá ser por lei, e se for opção do Ministério da Justiça que seja um órgão constitucional, deverá ainda passar pelo processo de uma emenda constitucional, tendo por iniciativa o próprio governo. Então não há uma certeza de absolutamente nada ainda. Mas é importante você entender para que, se surgir essa oportunidade, você esteja efetivamente preparado. Um ponto que muita gente tem perguntado é, Marcelo, Adriano, quais seriam a quantidade de cargos vagos, afinal de contas, ou melhor, a quantidade de cargos criados? Ora, essa quantidade ainda é incerta, porque não se definiram os parâmetros dessa Guarda Nacional. Agora, levando em consideração a quantidade de missões que ela tem e que foi idealizada pelo próprio ministro, nada menos que 5.000 pessoas para poder suprir essa necessidade, porque afinal de contas as fronteiras do Brasil são muito amplas, são muitos prédios em Brasília para se proteger, não se sabe ainda se seria uma proteção permanente ou então somente em situações de convulsão social, como aconteceu no 8 de janeiro. Mas estima-se ali, conversei com algumas pessoas em Brasília, entre 2.000 e 5.000 vagas, ou seja, 5.000 vagas é muita vaga. Mas aí eu te pergunto, se estivesse regulamentada hoje essa Guarda Nacional e houvesse a criação de 5.000 cargos, haveria um concurso de cara para 5.000 cargos? Provavelmente não. Essas vagas seriam ocupadas e os concursos seriam feitos de forma paulatina, gradual, e quanto tempo fosse passando, as vagas seriam então preenchidas a partir de então. Tudo bem? Então essa seria aí a quantidade de vagas. Outra pergunta que sempre estamos recebendo é:
E escolaridade para ingresso na carreira, também incerta. E é possível que seja de nível médio. Por quê? Porque não se vê essa Guarda Nacional como um órgão efetivo de segurança pública no âmbito do sistema de justiça criminal. Ele seria um órgão auxiliar, para auxiliar na segurança geral, inclusive patrimonial. Sendo assim, algumas pessoas acreditam que pode ser de nível médio, sim, o que abriria uma ótima oportunidade para concurso público na área de segurança federal, ainda de nível médio, já que o último cargo é o cargo de agente federal de execução penal, que estará sendo transformado em Polícia Penal Federal e que será também de nível superior. E a remuneração? Qual seria a remuneração? Também não há um parâmetro definido, também é incerto. Se levarmos em consideração todas as forças de segurança pública federais, nós temos aí alguns parâmetros. Eu usei como parâmetro aqui a Polícia Militar do Distrito Federal. Marcelo Adriano, mas a Polícia Militar do Distrito Federal não é do Distrito Federal? Sim, mas ela recebe, quem custeia a Polícia Militar do Distrito Federal é o fundo de participação, um fundo de participação específico, onde há um fundo constitucional, onde há uma transferência de recursos para custear também a Polícia Militar do Distrito Federal. Então, se pegarmos a Polícia Militar do Distrito Federal como parâmetro, a remuneração inicial ficaria em torno de R$6.000. Isso jogando para menos. Se formos jogar para cima, hoje, levando em consideração a remuneração prevista para a Polícia Penal Federal, ficaria algo em torno de R$9, R$10.000 como remuneração inicial. Mas, como disse, ainda não dá para saber. Marcelo Adriano, e quando será o concurso? Impossível saber. Porque, primeiro, essa é só uma ideia que está sendo transformada, está sendo moldada por intermédio de um planejamento. E esse planejamento está sendo feito no âmbito do Ministério da Justiça. E após esse planejamento ser feito e ser exteriorizado, ser dado publicidade, é que nós teremos os primeiros parâmetros. E primeiro, nós temos que identificar qual é a efetiva vontade do governo de criar esse outro órgão. Se esse outro órgão ele é de ordem constitucional ou somente de ordem legal. Se for de ordem constitucional, é um processo muito mais longo não, mas muito mais difícil, porque demanda a aprovação de uma PEC com um quórum qualificado no Congresso Nacional, o que é bem mais difícil do que uma mera lei se for uma situação regulamentada por lei. Então nós temos que ter esses parâmetros para poder entender como serão todos esses pontos e finalmente projetar o concurso. Isso quer dizer que você então só tem nível médio, só em ser Guarda Nacional vai desistir do seu sonho? Não. Mas eu começo a estudar agora para a Guarda Nacional? Também não. Como um órgão de segurança, provavelmente um edital para a Guarda Nacional será muito parecido com um edital para a polícia, para as polícias. Então, o que é que você faz enquanto esse concurso da Guarda Nacional não vem? Escolha um concurso para você estudar, que seja nessa área, que abranja as disciplinas que sejam relacionadas à polícia, concursos policiais, e comece a estudar agora mesmo com um foco. Quando vier esse concurso, você vai decidir se faz ou não faz, se vale a pena ou não vale a pena. Se gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal, marque o sininho de notificação, deixe o seu comentário com sua dúvida e o que você acha disso, porque para passar tem que ser foco. Até mais.